Olá pessoal, hoje a gente vai fazer mais um tutorial de gerência da OLT 11 e Mini Chassi. Meu nome é Alípio e sem mais delongas já vamos iniciar as configurações. Hoje a gente vai respeitar essa topologia apresentada aqui, onde eu tenho um IPC de suporte, uma RB do NOC, uma RB da central do seu provedor aí, e um RB num POP distante, né? Aqui eu estou simulando 5 km. E tenho a máquina virtual, onde essa máquina virtual deverá ter rota até a LT para conseguir realizar essa gerência. Então, basicamente, quando vocês recebem a LT, os IPs dela estão sem gateway, ou seja, para acesso direto mesmo. Então, aqui a gente vai mostrar como a OLT de vocês vai, né, o padrão, e seguindo o cronograma, a gente vai apenas adicionar o IP de gateway. O IP que vocês colocarem na OLT fica a gosto de vocês, fica a critério de vocês. Aqui a gente está fazendo com o IP padrão justamente para gerar mais facilidade no tutorial. Beleza? Então, aqui o passo zero do nosso cronograma é acessar a sua LT via serial e colocar o IP desejado, ou se você quiser com o padrão mesmo, adicionar apenas o gateway e dar um reboot nela, certo? Passo 2, passo 1, né, no caso, passo 0 é ter o gateway da OLT. O passo 1 é importar a VM. Então eu vou fazer a importação aqui. No vídeo anterior a gente importou no VirtualBox. Agora a gente vai importar no VMware. Beleza? Então eu estou aqui, vou importar ela. Lembrando que, vou até mostrar aqui para vocês, a versão do meu VMware é a versão 12. É uma versão um pouquinho mais antiga, mas tem que funcionar em qualquer versão do VMware. Perdão. Se você não conseguir importar a VM aqui no VMware ou no VirtualBox, você deverá analisar que o problema está na versão do seu VirtualBox ou alguma configuração. Por exemplo, na BIOS a virtualização não está habilitada, na BIOS da sua máquina, na BIOS do seu servidor. Então, se você não consegue importar a máquina virtual, você não deve prosseguir nos próximos passos. Por quê? Porque não vai acontecer nada. A gerência está dentro da máquina virtual, correto? Então, mostrando a versão aqui, na versão 12, a, a máquina virtual em formato OVA, ela vai ser enviada para vocês aí, de alguma forma vocês vão conseguir ter esse arquivo. Então eu estou importando ela aqui, vai demorar um pouquinho, então eu vou pausar o vídeo aqui e volto após ela estar importada corretamente. Então pessoal, a gente já está terminando a importação aqui da VM, nos últimos detalhes. Vou voltar a topologia aqui para vocês fixarem enquanto ela termina de importar. Aí, terminando aqui a importação, a VM já está disponível aqui. E antes de ligar a VM, eu vou eliminar uma interface dela, porque nesse tutorial a gente não vai precisar de duas interfaces. Então eu vou vir aqui. Importante que a interface esteja em bridge com a interface física do servidor ou da máquina que vocês designaram para gerência. Então, como eu tenho dois adaptadores aqui, eu vou eliminar um. Então, dá um remove. Ok? E já vou startar a máquina para mostrar que a importação foi feita corretamente. Então, importou no VirtualBox, não deu certo? Tem que analisar o VirtualBox. Importou no VMware, não importou corretamente, alguma coisa na máquina, no Proxmox ou no servidor está impedindo essa importação. Observe que eu consigo usar a máquina normalmente, sem nenhum tipo de erro, hein? Beleza. Então, a ideia aqui, só para finalizar a questão de importar a máquina, é que a placa de rede esteja em bridge com a placa física. Aí inicializa a VM, né? Nesse caso eu retirei uma placa de rede da VM, acessei e observar o IP o nome da interface
do seu gerenciador de máquinas virtuais. Por exemplo, aqui o VirtualBox vai usar essa nomenclatura aqui, ENP0S3. O VMware já vai usar outro nome, IP ADDR Show. Então isso vai mudar como você vai configurar. Só muda o nome, a configuração é a mesma, tanto no VirtualBox quanto no VMware, certo? E nesse caso aqui, eu vou desligar essa máquina. A ideia mesmo foi mostrar para vocês que a gente consegue importar ela. No tutorial aqui, né, eu importei essa máquina no PC aqui, nesse PC de suporte, para vocês verem. Mas eu já importei essa máquina num Debian com o VirtualBox no meu PC de gerência, no meu servidor. Na verdade, esse cara aqui é um PC sim, neste caso, para a gente fazer o tutorial com mais agilidade. Beleza? Então, eu já estou acessando o IP aqui da minha máquina virtual, que é o IP 90.0.0.100. Vou até mostrar ele aqui para vocês. Já estou até gerenciando a OLT. Mas, no caso de vocês vão abrir o VirtualBox e abrir o VMware, depende do software que vocês estiverem usando. E a gente vai começar a configurar a interface dela. Mas antes eu vou explicar para vocês como é feita a rede, como essa topologia está agindo aqui. Então, basicamente, eu tenho o IP com um computador com IP fixo. Então, vou mostrar aqui o IP desse computador, desse computador de suporte. Então, se o seu setor de suporte tiver um IP fixo, você pode utilizar ele. Aqui, nesse tutorial o IP é fixo. Poderia ser DHCP? Sim, no outro tutorial a gente mostra via DHCP. Então, vão ter N variações de como você vai realizar essa gerência. O intuito nosso aqui é auxiliar vocês a configurar essa gerência com facilidade. Beleza? Então, o IP da minha máquina é 90.0.0.2. Eu vou ter uma interface bridge de transporte aqui, ó. E nessa interface bridge, vou mostrar aqui na RB, eu tenho o IP 90.0.0.1, ó, bridge transporte. Então, o que eu fiz? Eu pus o gateway em cima da interface bridge, certo? Então, agora a gente vai mostrar aqui as interfaces da RB que estão interligando os equipamentos. Então, na Ether 11 eu tenho o PC de suporte. Na Ether 8 eu tenho AVM, certo? E na Ether 7 eu estou interligando no meu POP. Beleza? Então, 5km aqui, simulando 5km. Eu vou interligar uma RB na outra. E na outra RB, basicamente aqui o que foi feito? A bridge. Então eu venho aqui, bridge, add bridge, criei a bridge transporte e adicionei as portas 7, 8 e 11. A 7 vai para o ponto a ponto, a 8 vai para a VM, a 11 PC de suporte, que vai gerenciar a LT. Beleza? Ou qualquer PC que tenha acesso ao IP 90.0.0.100, que é o IP de gerência web da máquina virtual. Então, continuando aqui. Aqui na router NOC ela já está bem especificado. Basicamente, fazer uma bridge, colocar todo mundo na bridge. E o segundo POP eu vou ter mais uma bridge. Então, vou abrir ela aqui agora. No segundo POP eu vou ter mais uma bridge de transporte, onde eu adiciono o IP da interface que recebe o ponto a ponto e vou adicionar a ETH que conecta diretamente no LT. Então vou criar uma bridge, vou adicionar as portas 1 e 2 no meu caso aqui. E a porta 1 recebe o ponto a ponto, a porta 2 está conectada ao LT. Somente isso. Então as configurações de rede são bem simples. Uma bridge para interligar a gerência, a RB e a VM, e a outra bridge para receber o ponto a ponto e entregar o IP da OLT, gerar conexão. Então, agora a gente vai
terminando aqui as configurações da rede, né, da topologia de rede, a gente vai acessar, no caso de vocês aí, o primeiro acesso via VirtualBox, vamos acessar a máquina virtual. Já acessando a máquina virtual, eu vou verificar o nome da interface, no caso do VirtualBox aqui é essa interface, no VMware é aquele outro nome da interface. Então eu tenho que editar o arquivo interface e o arquivo settings. Então eu venho aqui na minha virtual machine e edito o arquivo. No caso aqui, como eu já editei o arquivo, eu nem vou mexer nele. Então eu tenho uma interface, um IP estático na mesma interface, observe que é a mesma interface. Eu tenho IP estático, certo? E consigo colocar um IP para o acesso web e o IP host padrão da OLT que vai comunicar com o IP da OLT, que é o 92.168.1.101. Basicamente aqui é isso. Eu vou sair aqui. Se vocês forem gravar o arquivo depois que vocês editarem, escape, W, dois pontos, write kit, né, WQ, exclamação. Beleza? Então, editei esse primeiro arquivo, agora eu vou editar o arquivo settings. Pessoal, se tiver com dificuldade com o VI e a sua máquina virtual tiver acesso à internet, é só você digitar esse comando aqui, por exemplo, para instalar o Nano. Então eu venho aqui. No caso aqui eu acho que eu já tenho o Nano. Eu já estou na última versão deles. E ao invés de usar o VI, eu venho aqui e uso o Nano. Mas a máquina virtual tem que pingar o Google, tem que ter acesso à internet. Observe que eu já instalei o Nano aqui, para facilitar para mim. Então, pode ser Nano, pode ser VI, pode ser VIM, né, o VIM. Aí você escolhe o que mais te agrada. Beleza? Mas com o VI que vem na máquina virtual também é possível editar sem dificuldades. Beleza? Então eu já editei o arquivo interface. Agora eu vou editar o arquivo settings. Eu vou usar o Nano aqui, mas poderia estar usando o VIM ou o VI, tanto faz. Então aqui eu tenho IP host, aqui eu vou deixar o IP host da minha OLT, é o padrão dela, né, a única IP autorizada a gerenciar ela. E vou ter o IP da interface. Se você tiver VLAN, aqui que você vai colocar VLAN. Se não tiver, seria sem a VLAN mesmo. Então vou sair aqui da interface, quit, não vou alterar. Beleza. Então, aqui tá pronto. Eu tenho que editar o arquivo dos IPs fixo, que é o arquivo interfaces, e o arquivo settings. No settings eu tenho que pôr o host IP, que é o IP que eu vou carregar durante toda a minha topologia, que é esse cara aqui. E na primeira... Então vai ser o IP primário e pré-secundário a configuração. É isso que a gente está fazendo, só que no Linux. E eu vou carregar essa VLAN até chegar na OLT física. Então a partir do momento que eu já tenho rota até o IP 90.0.0.100, através da bridge, né? É simplificada essa rota. Eu já vou conseguir acessar ela e já vou ter acesso à interface web 90.0.0.100. O usuário vai ser TKTH e a senha TKTH. E nesse momento eu paro aqui. Por quê? Porque eu vou voltar ao acesso SSH e vou conferir se eu consigo pingar a OLT lá na ponta. Lembre-se, o IP 192.168.1.100/24 está na mesma classe do IP 192.168.1.101/24. Se você carregou ele numa bridge, com certeza você deve conseguir pingá-lo. Então vamos lá. 1.101. Então, a partir do momento que eu consigo realizar o ping da máquina virtual até a gerência da OLT, eu já tenho certeza absoluta que eu vou conseguir gerenciar a minha OLT. Lembrando, pessoal, NAT não pode.
não pode ter NAT nessa comunicação. É bridge do começo ao fim. Então, observe aqui na RB que não tem NAT, as interfaces não tem nenhum tipo de NAT. Se tiver NAT, não vai funcionar. Ou você vai ter muita dificuldade para fazer funcionar. E não é esse o objetivo. O objetivo é facilitar e não dificultar. Então, pingou a OLT lá na outra ponta. A gente vem aqui no acesso web dela e adicionamos a OLT aqui, ó, LT status. Como a minha OLT já foi criada aqui, eu vou vir aqui na engrenagemzinha e vou adicionar ela aqui, por exemplo. Então, digitei o IP dela aqui, aplicar, ele vai dar sucesso. E para provar que a gente já está conseguindo gerenciar o equipamento, eu tenho esses dois indicativos, né? Online, claro. Vai aparecer aqui o MAC da OLT, né? Que ele busca esse MAC, ele já consegue fazer a leitura desse MAC. E mais criterioso ainda é que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma pequena peripécia aqui, ó. Eu tô dentro do SSH do cartão de gerenciamento e ele está pingando o IP, a OLT fisicamente, o IP da OLT. Então eu vou vir aqui e vou dar um reboot nessa OLT, ó. Vou dar um reiniciar aqui, ó. Vou aplicar e vou voltar para o SSH. Observe que parou de pingar. Ou seja, nesse momento o equipamento reiniciou. E fisicamente ele reiniciou. E agora já voltou a pingar. Então eu consigo verificar que a gerência está ocorrendo na sua plenitude. Ou seja, eu também consigo observar, nesse momento eu não tenho ONT conectada na OLT. Mas se eu tivesse, as ONUs elas estariam online aqui já. Beleza, pessoal? Então fica assim. Um abraço a todos, agradeço a atenção. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Essa é a topologia mais fácil. Vocês não vão necessitar do suporte da Tink para realizar essa gerência, pois isso aqui é a forma mais fácil de a gente conseguir gerenciar. A dificuldade vai ser importar a máquina virtual e ver a versão do VMware e do VirtualBox. O resto das configurações são relativamente simples. É criar uma bridge na RB para interligar os serviços e criar outra bridge para a gente transportar esse IP de gerência. Beleza? Um abraço, pessoal, e até os próximos tutoriais.